Vou mostrar por que o maior embuste cinematográfico não foi uma farsa, mas um olhar autêntico sobre uma fêmea real de Sasquatch. Meu nome é Robert e eu venho obcecado por tudo relacionado à pesquisa sobre Sasquatch há anos, mas ainda mais depois de ter meu próprio encontro. Então, neste ponto, minha pesquisa já soma milhares de horas explorando tudo sobre o pé grande, inclusive o filme de Patterson Gimlin. Por que tanto esforço? Bem, simplesmente porque eu tenho esse desejo ardente e insaciável de aprender e compartilhar a verdade sobre os seres que chamamos de Sasquatch. E é por isso que fiz este vídeo e muitos outros, e é por isso que você está aqui agora. Então, antes de entrar nos pontos irrefutáveis que apoiam a autenticidade do filme, vamos apenas falar sobre algumas das circunstâncias que envolvem o filme. Ele foi filmado em 20 de outubro de 1967, por volta das 13 horas, por dois homens, Roger Patterson e Bob Gimlin. Eles viajavam por Bluff Creek, no norte da Califórnia, ao longo deste banco de areia. Eles estavam a cavalo e tinham um terceiro cavalo de carga, pois ficariam ali por cerca de uma semana, ou pelo menos esse era o plano. Eles estavam investigando alguns rumores sobre evidências do pé grande, principalmente pegadas humanoides grandes, e Patterson tinha esse projeto pessoal em andamento. Ele queria fazer um documentário sobre o Sasquatch e, se possível, registrar imagens das evidências, pegadas e tudo o que encontrassem. No entanto, de acordo com ambos, não surpreendentemente, eles não esperavam capturar um Sasquatch de verdade em vídeo. Roger Patterson havia alugado essa câmera que estava usando. Era uma câmera de filme Kodak Cine, 100 de 16mm, e filmava a 18 quadros por segundo. E o que acabamos tendo foram aproximadamente 59 segundos e meio de filmagem utilizável. Então, eles estavam andando por essa parte remota da floresta de Bluff Creek, e ao fazerem uma curva, foi quando viram essa grande criatura peluda em pé, a cerca de 36 metros de distância, mais ou menos. De acordo com Gimlin, o cavalo de Patterson empinou e o derrubou, ou quase o derrubou, momento em que Patterson correu para pegar sua câmera e começou a filmar enquanto a criatura se afastava deles. A criatura olhou por cima do ombro direito, como você sem dúvida já viu no filme muitas vezes, e esse é o momento icônico no quadro 352 do filme que se tornou essencialmente o símbolo do pé grande. Enquanto Patterson se apressava e tentava filmar, mudando de posição várias vezes para conseguir uma visão melhor, Gimlin desmontou do cavalo e ficou com o rifle pronto, apontado para a criatura, mas ele não atirou. Ele estava apenas dando cobertura para Patterson, caso a criatura decidisse atacá-los ou algo assim. A criatura sumiu no mato. Tentaram segui-la, mas era veloz e eles estavam assustados, preocupados com outras criaturas, logo perderam o rastro. No entanto, por causa do sedimento macio e siltoso na área, esse sedimento esbranquiçado e calcário no chão, mais tarde encontraram e fizeram moldes de pegadas detalhadas e convincentes, com 38 centímetros de comprimento e mais de 1 metro entre elas, em média. Vamos falar mais sobre isso depois. Essas são as circunstâncias básicas do filme. Por que os dois homens estavam lá, o que faziam e como foi gravado. Como você já sabe, ou não veria este vídeo, já que o filme foi gravado há quase 60 anos, na época deste vídeo, ele tem sido alvo de um debate muito amplo e, para ser honesto, um debate bizarramente emocional, dos dois lados. Tanto os que acreditam quanto os céticos são culpados dessa emoção forte e de basearem suas conclusões não em fatos, mas principalmente em sentimentos. Dito isso, há fatos suficientes para construir um argumento sólido sobre a autenticidade do filme. Então vamos abordar esses pontos agora. Deixe-me começar dizendo logo de cara que os 3 pontos que vou compartilhar com vocês aqui não são ideias minhas. Eles vêm de um cara chamado Bill Munns. Ele é um veterano artista de efeitos especiais de Hollywood, designer de criaturas e criador de fantasias que trabalhou na indústria por muitos anos. Ele trabalhou em alguns filmes famosos e sabe do que está falando. Ele também não é apenas um designer de fantasias e criaturas que conhece o estado atual da sua área. Ele é um pouco entusiasta de história quando se trata de design de criaturas e fantasias, como detalha seu excelente livro
quando Roger conheceu Paddy. Ele conhece toda a história de como a indústria de design de fantasias e criaturas mudou ao longo do tempo, sendo uma leitura muito interessante. Eu recomendo muito se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. O primeiro ponto é a discrepância no formato e tamanho da cabeça. Munz explica que quando se trata de fantasias de gorila, e especificamente da parte da cabeça, a máscara que cobre a cabeça da pessoa, o formato das cabeças humanas em comparação com as cabeças de gorilas reais, cria esse problema. Veja, as cabeças de gorilas reais têm aquela crista superciliar pesada e saliente, e logo em seguida inclinam-se para trás em um ângulo diagonal. E se for um gorila macho, elas eventualmente voltam a ficar verticais em direção à crista sagital, aquela saliência óssea no topo da cabeça. O problema é que as cabeças humanas não têm esse formato. Após as sobrancelhas, nossas testas seguem quase retas para cima, com inclinação para trás, dependendo do formato da cabeça. Há variação, mas geralmente a cabeça e o crânio seguem retos para cima a partir da sobrancelha. E por causa disso, Munz explica e mostra como uma cabeça humana não caberia em uma máscara de gorila em escala, se o corpo do gorila tivesse exatamente o mesmo tamanho do corpo humano de quem está usando a máscara. Você pode ver nesse diagrama do próprio Bill trabalhando no design de uma cabeça de gorila, que parece super realista. Aliás, obviamente, um homem muito talentoso. Ele sobrepôs esse desenho do formato da cabeça dele sobre a máscara de gorila e dá para ver que a cabeça dele, de formato bastante normal, iria sobressair na área da testa. Porque gorilas simplesmente não têm testas proeminentes como os humanos. Os crânios deles são proporcionalmente muito menores que os nossos. Então, o que os figurinistas sempre tiveram que fazer, ele explica, é criar máscaras de gorila que cubram toda a cabeça de quem está usando, proporcionalmente maiores em relação ao corpo do usuário do que seria a cabeça de um gorila de verdade. Isso é uma necessidade física. Munz afirma que isso é inevitável devido à diferença no formato da cabeça entre humanos e gorilas. Toda máscara de gorila já feita para qualquer filme teve esse problema e todas tiveram que resolvê-lo da mesma forma, fazendo a máscara de gorila proporcionalmente maior do que seria a cabeça de um gorila de verdade. E esse é um motivo muito forte pelo qual o filme de Patterson-Gimlin é tão irrefutavelmente autêntico. Quando você olha para a cabeça da Patty de lado, em um quadro do filme de Patterson, você vê isso. Proporcionalmente, ela é muito menor do que a visão lateral das máscaras de muitos filmes famosos de Hollywood que envolvem fantasias de gorila. As comparações lado a lado mostram isso claramente. Se Patty fosse só um homem fantasiado, a cabeça teria que ser maior do que vemos. Veja, o formato da cabeça de Patty lembra muito o de um gorila de perfil. Nós temos essa testa inclinada para trás, essa testa quase inexistente, na verdade, bem acima do arco superciliar. Mas, novamente, se houvesse uma cabeça humana ali, a testa precisaria de mais espaço do que há. Como acontece com muitos trajes de gorila de Hollywood, o formato da cabeça teria que ser diferente para acomodar aquela elevação vertical de uma testa humana sob a máscara. Se o formato da cabeça fosse igual ao mostrado aqui, ela teria que ser proporcionalmente maior, pois não há espaço suficiente para uma cabeça humana se o corpo tiver o tamanho visto no filme de Patterson-Gimlin. O segundo ponto tem a ver com o pescoço. Munz disse, abre aspas, em 1967, a parte de trás do pescoço, em uma fantasia de pelo, era um verdadeiro pé no saco. Não havia uma grande solução para os problemas que isso causava, exceto pedir para quem estivesse dirigindo e encenando a mímica para não mostrar a parte de trás da fantasia e a nuca, se fosse possível evitar. Se tivéssemos que mostrar a nuca, o melhor seria que o mímico ficasse parado. O maquiador penteava toda a pelagem para que ficasse o mais lisa possível, e então filmava sem deixar o artista se mover e principalmente sem virar a cabeça. Então, por que isso era necessário? Bem, basicamente porque o material do figurino usado para fantasias peludas nos filmes daquela época não tinha elasticidade.
Então sempre apareciam essas dobras estranhas no material se a pessoa dentro da fantasia movesse a cabeça de forma perceptível. Como Bill disse, os maquiadores tentavam disfarçar isso escovando pedaços longos de pelo falso sobre as dobras na parte de trás do pescoço, mas nunca era muito eficaz se a pessoa dentro da fantasia mexesse a cabeça. Ele dá um exemplo bem revelador nessas imagens do filme King Kong Vive, que foi feito em 1986 e que tinha esse problema de forma bem evidente. Porque você pode ver várias situações em que a parte de trás do pescoço da fantasia fica visível, seja diretamente por trás ou de lado. Ele diz, abre aspas, há pelos se espalhando para fora, aberturas no pescoço, caroços e dobras estranhos, todos exemplos dos problemas de um pescoço em uma fantasia. Patty não tem nenhum desses problemas. E é verdade. Quando você assiste ao filme devagar, prestando atenção especial ao pescoço, que claramente tem algum movimento em certos momentos. Enquanto ela vira o corpo e a cabeça, você não vê esses caroços e dobras estranhos de material aparecendo. Você não vê nenhum sinal disso. E de acordo com Moons, você certamente veria isso se fosse uma fantasia, mesmo a melhor fantasia possível dos anos 1960. Bill resume esse ponto em Quando Roger conheceu Paddy, dizendo, abre aspas, como a figura do filme Patterson-Gimlin, que chamamos de Paddy, se comporta. Consegue ter um pescoço impecável antes de olhar para trás, um pescoço sem rugas durante a virada da cabeça e um pescoço impecável depois de olhar para trás. Quando ela volta a olhar para frente, a vemos perfeitamente de costas. Ela consegue fazer algo que nem o King Kong de 1976, nem a sequência King Kong Vive de 1986 conseguiram realizar. Apesar de ambos os filmes contarem com vários profissionais talentosos de Hollywood e apoio de estúdio para alcançar um resultado de excelência. Resumindo, o pescoço dela não pareceria nem de longe tão realista se fosse uma fantasia. É impossível! O terceiro motivo pelo qual Patty não pode ser um traje dos anos 60 tem a ver com o ombro e a axila. Moons explica, em Quando Roger conheceu Patty, que os figurinistas sempre tiveram sérias dificuldades em unir a parte do braço de uma fantasia de macaco ao tórax, de uma forma que pareça e se mova de maneira realista. Ele diz, abre aspas, uma opção é escovar o pelo com força ao longo dos lados dessa costura em direção à abertura do braço, de modo que o cabelo dos dois lados da costura fique paralelo e cubra a seção do braço da fantasia. Aplicar pequenos pontos de cola em alguns fios de cabelo próximos à costura ajuda-me a manter o cabelo deitado após a escovação, sendo uma das técnicas. O resultado disso é uma seção do traje do torso, onde a pele do peito, a prótese, se mistura com o pelo do peito e do braço vários centímetros para dentro da axila real e da manga do braço. A axila é de pelo sólido e o corte da manga do braço, unindo ao colete do torso, é uma costura de alfaiataria, que vai verticalmente pela linha da axila, dividindo o peito e o braço. Mas isso não aparece no filme de Patterson-Gimlin. A técnica padrão de fantasia claramente não está sendo empregada. E ele está certo. Quando você olha para esta imagem mostrando a inserção do músculo peitoral em um humano, onde ele encontra o braço superior, vemos essa dobra ou aba de músculo, a borda do músculo peitoral, à medida que ele afina em direção a esse ponto de inserção. Isso não era algo possível de recriar em uma fantasia de macaco dos anos 1960. Novamente, por causa da falta de elasticidade do material que estava disponível. Spandex já existia em 1967. Foi inventado em 1959 e naquela época ele tinha acabado de começar a entrar na indústria do entretenimento de forma embrionária, mas certamente não era usado na maioria dos figurinos de Hollywood e absolutamente não estaria disponível para dois amadores brincalhões. Por isso, até os melhores fabricantes de fantasias de gorila dos anos 60 precisavam fazer todo esse trabalho, escovar e colar o pelo em certas direções, basicamente tentando esconder o fato de que havia essa área de material não natural e sem elasticidade unindo o braço ao peito. Enquanto isso, hominídeos bípedes de verdade têm essa inserção do músculo peitoral.
E adivinha? Patty tem isso. Você pode ver claramente neste quadro que quando ela se vira e olha para a câmera, dá para ver o peitoral visível se inserindo no braço superior. Um detalhe que era impossível com a tecnologia de figurino dos anos 60. É por isso que Bill explica, abre aspas, o que vemos no filme Patterson-Gimlin difere do design padrão de figurino em dois aspectos. Primeiro, a seção do peito não tem um perímetro de pelos conspícuo, como praticamente qualquer fantasia de macaco que você já viu tem. E segundo, a axila tem um contorno fluido curioso do peito até o braço, como um braço anatômico real tem, e fantasias de pelos normalmente nunca têm. E ele está falando até mesmo dos dias de hoje. Mesmo com tecidos elásticos, isso não é algo fácil de replicar, pelo menos não de uma forma que se mova naturalmente, respondendo aos argumentos dos céticos. Então, já abordamos 3 pontos irrefutáveis do ponto de vista do design de fantasias sobre por que o filme Patterson-Gimlin não poderia ter sido uma fantasia. Certamente não dos anos 1960, vindos de um homem que definitivamente sabe do que está falando. Mas é claro que ainda existem muitos argumentos céticos comumente discutidos. Eu vejo esses argumentos o tempo todo na seção de comentários dos vídeos anteriores que fiz sobre o filme Patterson-Gimlin. Então, vamos passar rapidamente por eles. Primeiramente, não. Nem Patterson nem Gimlin jamais admitiram que o filme fosse uma farsa. Esse argumento é muito comum e sempre me incomoda porque as pessoas afirmam isso o tempo todo. Que Patterson, que infelizmente faleceu em 1972, apenas 5 anos após o filme, foi vítima de linfoma. Que ele teria confessado algo no leito de morte. O filme era, na verdade, uma farsa, só um cara fantasiado. Não há evidências de que ele tenha feito tal admissão e sempre questiono quando afirmam isso. Como você sabe? Você não conhecia Patterson pessoalmente. Você está tentando me dizer que estava no quarto quando ele faleceu, ao lado da cama dele, consolando a esposa enlutada, e ouviu ele fazer essa confissão sussurrada? Parece um pouco forçado. E, aliás, o outro cavalheiro, Bob Gimlin, também continua firme em sua afirmação de que o filme é autêntico. Ele ainda está vivo. Ele está na casa dos 90 anos agora e sofreu muita pressão ao longo das décadas. E ele foi alvo de zombarias para tentar fazê-lo voltar atrás e admitir que era uma farsa. Mas ele nunca cedeu, mesmo com ofertas de $1 milhão para voltar atrás e seu nome sendo constantemente difamado. Ele tem absoluta certeza do que viu. Bem, pense o que quiser, eu sei o que vi. E se você viu as imagens do filme, analise e pense sobre isso. E não venha me dizer que eles não podem existir só porque tem tanta gente na floresta o tempo todo que veria um. Nem venha falar comigo sobre isso. Eu disse, sabe, só pensa no que você está dizendo. E se você não fizer isso, então o problema é seu. Próximo ponto. Sim, um cara chamado Bob Hieronymus disse que era uma fantasia e que ele era o homem dentro da fantasia. O problema é que ele mudou sua história várias vezes. Ele foi muito inconsistente nos detalhes. Detalhes como do que a fantasia era feita, quem fez, onde está, o que ocorreu após a filmagem. Ele não conseguia manter uma história consistente. Ele também não conseguiu imitar de forma convincente a caminhada de Patty, apesar das tentativas. À primeira vista, a caminhada dele comparada à de Patty pode parecer semelhante aos olhos de quem não é treinado, mas dá para ver claramente que há diferenças enormes no comprimento do passo e no ângulo da coxa quando ele anda em comparação com Patty. Próximo ponto. Sim, um figurinista chamado Philip Morris disse que fez e vendeu a fantasia para Roger Patterson. Mas Philip Morris tentou recriar o que ele afirmava ser sua própria obra décadas depois. Então, se fosse o caso, ele deveria estar ainda mais experiente e habilidoso naquela época. E o resultado foi surpreendentemente ruim. A tentativa de recriação dele é tão diferente da Patty que, ao ver pela primeira vez, sinceramente me perguntei: isso é uma sátira? Ele só está tentando fazer uma piada? Aliás, o cavaleiro nesse traje recriado é o Bob Hieronymus. Outra objeção que eu sempre ouço é que as pessoas acham que conseguem ver botas ou a sola dos sapatos enquanto a Patty caminha.
Não, você não pode ver botas. Na verdade, quando você dá zoom nesse quadro restaurado e aprimorado do filme, dá para ver claramente os dedos dos pés. Sim, eles são esbranquiçados, mas, como já expliquei, o leito do rio naquela área estava cheio desse sedimento branco e calcário. Isso está grudando na sola dos pés dela. Pés descalços ficam pegajosos. Não, você não pode ver uma carteira no bolso de quem está usando a fantasia. Já ouvi essa afirmação bizarra mais vezes do que parece. E eu sempre me pergunto quando ouço isso. As pessoas realmente acham que, se Patterson e Gimlin tiveram todo esse trabalho para fazer a farsa do século, o cara que eles contrataram para usar a fantasia iria esquecer sua carteira grande e chamativa no bolso? É ridículo. Acho que o que eles estão realmente vendo é essa linha horizontal na parte superior da coxa direita de Patty, que para mim parece muito mais com o pelo sendo desgastado pelo movimento do braço e dos dedos dela passando por aquele ponto da coxa do que com o volume de uma carteira cheia de cartões de crédito e dinheiro. E não, você não pode ver um zíper. Se você olhar para este quadro aprimorado, mostrando claramente as costas de Patty, não há nenhuma evidência de um zíper à vista. Artefatos de versões de qualidade muito inferior do filme, como quase todas que circulam pela internet, podem enganar você e fazer pensar que está vendo um zíper. Mas este quadro aprimorado, que não foi feito com IA ou Photoshop, mas com técnicas simples de nitidez e revelação, revela detalhes que foram capturados originalmente, mas não eram visíveis com as técnicas de revelação de filme da época. Agora está visível, e você pode ver claramente a ausência conspícua de zíper. E sim, claro, é uma coincidência que Patterson e Gimlin estavam na área filmando um documentário sobre o pé grande e por acaso conseguiram filmar um pé grande. Mas, quando você pensa logicamente, não é tão absurdo assim. Basicamente, estamos falando de dois homens que estavam seguindo pistas, que vieram preparados com equipamentos e prontos para passar muito tempo nessa área, documentando essas evidências e que encontraram o que estavam procurando. Pessoas bem preparadas encontram o que procuram o tempo todo na vida. Antes de continuarmos, quero falar um pouco sobre versões aprimoradas do filme. Eu já mostrei para vocês alguns quadros aprimorados do filme. O que exatamente quero dizer com aprimorado? Antes de tudo, não me refiro a adicionar detalhes que não estavam lá originalmente. As técnicas de revelação de filmes nas décadas de 1960 e 1970 eram bem menos avançadas que atualmente. E é por isso que temos muitas versões estabilizadas e mais nítidas do filme circulando pela internet, embora ainda fiquem bastante borradas quando você dá zoom. E eu sei disso. O arquivista fotográfico Todd Gatewood está trabalhando em uma versão restaurada e melhorada do filme. Ainda melhor do que as versões estabilizadas e clarificadas que mostrei aqui. Uma versão que vai mostrar detalhes incríveis e sem precedentes, mas vamos ter que esperar mais um pouco por isso. Os quadros aprimorados que mostrei aqui foram, na verdade, cedidos a mim por Todd Gatewood para usar em meus vídeos e demonstrar como muitas das teorias céticas são absurdas. Mas mesmo as versões altamente falhas, estabilizadas e mais nítidas que vemos no YouTube, atualmente, mostram muito mais detalhes do que o original de Roger Patterson. Quando você olha para o original, pode ver como ele é incrivelmente tremido, o que, coincidentemente, é outro ponto a favor da autenticidade. Se Roger Patterson, de alguma forma, conseguiu mandar fazer essa fantasia incrível que quebrou todos os padrões de design de figurino da época de uma maneira sem precedentes e que resolveu todos os problemas físicos que os figurinistas daquela época tinham. Por que ele não se aproximou mais e segurou a câmera com mais firmeza? Será que ele estava fingindo estar assustado e simulando a necessidade de correr para diferentes lugares, balançando a câmera o tempo todo para tentar conseguir um ângulo melhor? Porque se for esse o caso, ele fez um trabalho bastante convincente. Se tudo foi uma farsa orquestrada, ele desperdiçou a chance se só conseguiu isso. Mas estou me desviando. Voltemos ao aprimoramento. O fato é que é totalmente possível melhorar drasticamente imagens antigas dos anos 1960 gravadas em uma câmera Kodachirome de 16mm. Vemos isso o tempo todo. Versões restauradas de imagens antigas que ficam mais claras, nítidas e até parecem ter mais resolução do que o original.
Isso não é IA ou truque digital. Isso é simplesmente um aprimoramento muito inteligente e cuidadoso, quadro a quadro, do que foi capturado originalmente. Por isso, a restauração quadro a quadro feita por Todd Gatewood tem gerado esses resultados impressionantes. A maioria das versões do filme no YouTube são cópias piratas de quarta ou quinta geração. Todd estava trabalhando a partir do original. Agora, dito tudo isso, todos os argumentos lógicos do mundo não costumam convencer os céticos mais duros sobre a autenticidade do filme. Isso acontece porque eles não ligam para a lógica. Eles não se importam que uma cabeça humana não caberia em uma máscara de gorila com o formato e tamanho da cabeça da Patty. Eles não se importam que a inserção do músculo peitoral no braço, no filme, corresponde à realidade biológica e não aos detalhes desajeitados das fantasias dos anos 60. Nada disso importa para eles por causa de uma coisa simples que eles geralmente dizem. Para mim, simplesmente parece falso. Não tá, Chabão? Geralmente digo, tudo bem, não estou aqui para convencer ninguém de que o filme Patterson-Gimlin é autêntico. Explico para pessoas lógicas e de mente aberta por que não há base razoável para considerar isso falso. Dito isso, acho que vale a pena destacar um ponto em particular que o tipo mais cético costuma levantar. O traseiro da Patty. Sempre recebo comentários nos meus vídeos de análise do filme Patterson-Gimlin sobre como o traseiro da Patty parece uma fralda acolchoada falsa. E, sinceramente, eu até entendo, tipo, faz sentido. Mas é o seguinte, e vou ser um pouco politicamente incorreto aqui, então peço desculpas antecipadamente. Mas você já viu o traseiro de uma mulher mais velha e acima do peso? A gravidade realmente faz efeito. Pode haver muita massa ali que não se projeta como músculo, mas tende a cair para baixo, como normalmente acontece com a gordura. Quem disse que todo Sasquatch, independentemente da idade ou do gênero, precisa ser esse fisiculturista musculoso? Falando sobre os atributos físicos da Patty, também vale notar que, obviamente, ela é uma fêmea, pois possui seios. Eu não sei quanto a você, mas minha impressão muito clara dos anos 1960 é que muitas indústrias eram dominadas por homens até nos mínimos detalhes, e isso incluía a criação de figurinos. Eu não acho que o típico figurinista dos anos 60 colocaria seios em seu projeto. Isso teria sido visto como estranho, como algo inapropriado. E, no entanto, lá estão elas, duas glândulas mamárias bem proeminentes. Mais pontos a favor da autenticidade. Agora quero resumir rapidamente alguns dos principais argumentos que sustentam a autenticidade do filme, que, junto ao que já mencionei, tornam o caso irrefutável. Não poderia ter sido falsificado, não há chance alguma. Já falei sobre isso em vídeos anteriores, então não entrarei em detalhes, apenas mencionarei cada um. Primeiramente, temos o movimento muscular em Patty, especificamente nos músculos da coxa e da panturrilha direita. Também há outras partes do músculo visíveis, mas você pode ver claramente essa onda de choque subindo pelo músculo da coxa direita dela quando ela dá um passo, à medida que o peso imenso dela é distribuído para essa perna direita. Isso seria algo incrivelmente difícil de replicar em uma fantasia com a tecnologia de hoje. E em 1967, totalmente impossível. O músculo da panturrilha se contrai visivelmente enquanto ela tira o peso daquele pé, assim como aconteceria em um humano. É difícil até imaginar o que seria necessário em algum tipo de traje ou aparato de fantasia para recriar isso de forma convincente. Há também uma quebra visível na região médio-miditársica do pé da Patty, equivalente ao arco dos pés humanos nos grandes símios. Nossos arcos nos sustentam e funcionam como amortecedores enquanto caminhamos. E para os grandes símios, que precisam lidar com terrenos difíceis, pedras, raízes e desníveis, a quebra médio-miditársica oferece muita adaptabilidade e ajuste ao terreno que eles precisam atravessar. Primatólogos e especialistas em locomoção concordam que, quando se trata de caminhar regularmente sobre terrenos difíceis, a quebra médio-miditársica é um equipamento biológico muito melhor do que os nossos arcos seriam. E vale ressaltar que você pode não apenas ver a quebra médio-miditársica no pé da Patty,
mas ela também é claramente visível em muitos moldes de pegadas muito convincentes e detalhados que foram recuperados do local depois. E mais uma vez, essas pegadas tinham em média cerca de 38 centímetros de comprimento cada, com um comprimento de passada de cerca de 1,04 m em média, muito além do tamanho e comprimento de passada médios de um humano, mesmo de um humano mais alto que a média. Outro ponto relevante é o número de especialistas qualificados em áreas ligadas ao filme de Patterson-Gimlin, que declararam apoiar sua autenticidade. Áreas como primatologia, antropologia, locomoção e biomecânica, biologia, zoologia e por aí vai. E sim, também há alguns especialistas do outro lado que dizem acreditar que é falso. Mas se você olhar os motivos deles para pensar assim, na maioria das vezes se resume a, para mim, simplesmente parece falso. A maioria dos motivos apontados por especialistas que afirmam que ele é autêntico é fundamentada. O filme de Patterson-Gimlin é uma daquelas coisas que quanto mais você examina de perto e mergulha em todos os detalhes minuciosos, mais fascinante e indiscutivelmente autêntico ele se torna. Então, me diga o que você acha nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e se inscreva no Cabana na Floresta. Apoie usando o link do Buy Me a Coffee abaixo, tornando-se membro do canal por alguns dólares mensais, ou comprando produtos exclusivos do Cabana na Floresta, como camisetas, moletons e canecas. E me diga se você acha que estou conseguindo dar aos que acreditam no Pé Grande bases razoáveis e lógicas para defender sua crença, ou se você é alguém que já viu o Pé Grande para explicar por que isso é real para seus amigos e familiares céticos. Espero estar conseguindo, pois esse é meu objetivo aqui. Esse é meu cachorro latindo ao fundo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.